alunos e alunas, nós vamos agora fazer a retap da questão discursiva da A7. Aquela que vocês fizeram em casa e enviaram pelo AVA, que precisava ser manuscrita, mas alguns acabaram enviando digitada, o que contrariava as regras daquilo que tinha sido feito, estabelecido para vocês. Então, vamos lá. Eu lerei a questão, que estava na página 434 do livro de vocês, depois farei algumas ponderações e vamos ver mais ou menos o que seria o gabarito da questão. Leia a reportagem e responda as questões. Mudança da família real foi projeto meticuloso. Para historiadores portugueses, Dom João VI foi sábio e prudente ao decidir partir para o Rio. A decisão da transferência da corte para o Brasil não só foi prudente e acertada, como resultado de um projeto meticuloso e trabalhoso que não pode ter sido decidido às pressas, no calor dos acontecimentos dos dias que antecederam a partida. A opinião é do historiador português Antônio Ventura, professor da Universidade de Lisboa. Segundo Ventura, o objetivo principal da transferência da corte era a preservação física da família real. Desse modo, os franceses não puderam fazer em Portugal o que haviam feito na Espanha, ou seja, forçar o rei a abdicar o trono. O historiador português Rui Ramos afirma que, então, Portugal não era um Estado-nação, mas apenas parte de uma monarquia. Tudo isso se soma para provar que Dom João VI estava longe de ser um monarca tolo e covarde, imagem que certa historiografia posterior ajudou a construir. Só assim é possível entender melhor o que significava a decisão de preservar a integridade da família real e como era possível fazer a opção de deslocá-la para outro território. Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o mais importante ministro do governo do príncipe Dom João, escreve Ramos, já concluíra que Portugal não era a melhor e mais essencial parte da monarquia. Essa melhor e mais essencial parte era o Brasil. A importância da colônia americana, segundo Antônio Ventura, também contou para a decisão, especialmente pela pressão do Reino Unido, que tinha interesse em comercializar diretamente com o Brasil. De todo modo, a decisão não foi tomada de última hora. Uma viagem como aquela não poderia ser preparada em pouco tempo. Outro fator a impulsionar a decisão de deixar Portugal, de acordo com o historiador, era a fraqueza conhecida do exército português. A transferência da corte final terminou sendo mais importante para o Brasil do que para Portugal, diz o historiador. É seu momento fundador. De 1808 a 1822, o Brasil é o centro da monarquia, afirma. E são assim criadas as condições para a independência do país. Costumo dizer aos meus alunos que, em 1822, fazer a independência do Brasil era como colher um fruto maduro. E aí vamos lá. As respostas elas devem ter como ponto de partida o texto. Só que sem as informações das aulas e do capítulo do livro, responder os itens, principalmente o item C, poderia ser uma tarefa muito complicada. A minha primeira pergunta, duas aliás, né? Você assistiu às aulas? E vou continuar, vou acrescentar mais. Prestou atenção às aulas? Leu o capítulo do livro? Ou simplesmente chegou lá e foi responder? Alguém pode ter dito, isso não foi discutido na aula, eu fui pego de surpresa. Sempre soube que a família real portuguesa tinha fugido para o Brasil, tinha sido correndo, foi assim que apareceu em minisséries, em novelas, em filmes, que alguém me contou, que eu li numa piada, ouvi num podcast, o que quer que seja. Vamos lá. Eu separei um trecho da aula de período joanino, da videoaula, mas eu sei que também foi dado no presencial, em que isso foi abordado e a questão já estava respondida nesse trecho da aula. Vocês vão assistir agora, quem não assistiu, claro, porque quem assistiu a aula não teve problema em responder essa questão. Vamos lá, segue o trechinho que eu separei para vocês. Durante muito tempo, ficou estabelecido na historiografia de que a família real tinha fugido, saíram de lá às pressas entre o dia 25 e 27. Né? Não foi algo planejado. E isso reforça uma ideia, né? A imagem de Dom João VI que muita gente tem é a do rei indeciso, é a do rei preguiçoso, é aquele rei que, bem, não tinha competência para ser rei. Mas o fato é que
A Inglaterra, ela não poderia ser traída, não poderia mesmo. E havia a ameaça que foi feita pelo próprio primeiro-ministro do país, né? Ele fez essa ameaça publicamente, mais de uma vez no parlamento, de que Portugal, se aliando aos franceses, a Inglaterra iria sublevar o Brasil, né? Ia conduzir o Brasil à independência ou colocar o Brasil sob o seu controle. Bem, então Dom João VI ele tinha que acalmar a Inglaterra de um lado e enganar os franceses do outro. E o fato é que a transferência da corte não foi feita efetivamente numa decisão de dia para a noite. Em outubro de 1807, nós tivemos a assinatura de um acordo secreto entre a Inglaterra, acordo que foi assinado em Londres, chamado Convenção Secreta, sobre a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil. Então, foi assinado esse acordo e naquele mesmo ano, em novembro, 420 funcionários já tinham se transferido para o Brasil para prepararem a situação local para a chegada da corte. Ah, mas todo mundo podia saber desse plano? Não, senão a França também saberia, senão a França teria precipitado a invasão de Portugal, então era um segredo. Bem, então o Dom João VI ele é uma figura chave, né, da história do Brasil. Por quê? Porque ele vai ser um indivíduo que, ao transferir a corte para o país, vai transferir toda uma estrutura administrativa que vai transformar o Brasil no centro do Império Português. Olha que coisa, né? O mundo de ponta cabeça. A metrópole está ocupada e a colônia passa a ser o centro. Essa ideia da transferência da capital não é uma ideia nova. Tá? Se vocês forem procurar artigos, vocês vão encontrar, por exemplo, que é a discussão de que a capital tinha que sair de Lisboa, seja para o interior, que era uma capital de beira-mar, isso envolvia uma série de riscos, ou para a colônia, como uma forma de proteger o Império Português, ela vinha sendo discutida várias e várias vezes, mas claro, da mesma maneira que foi muito difícil retirar a capital do Rio de Janeiro, beira-mar, um lugar tradicionalmente associado à centralidade política para Brasília, tenta imaginar quanto pior seria transferir a capital de um império europeu para a sua colônia. Mas foi o que foi feito. Voltamos. As vantagens de estar fazendo videoaulas é essa. Você pode selecionar um pedaço da aula para reforçar uma revisão, uma correção, e nesse caso para ilustrar que a questão não era nova para vocês. Ainda que vocês nunca tivessem ouvido falar desses dois historiadores portugueses, certamente vocês já sabiam como responder. Então vamos lá. Qual é a ideia principal do texto? Se a gente voltar lá no início do texto, ele já começa assim, ó. Mudança da família real foi projeto meticuloso. E se eu pegar o primeiro parágrafo, a decisão de transferir a corte para o Brasil não só foi prudente, acertada, como resultado de um projeto meticuloso e trabalhoso que não pode ter sido às pressas no calor dos acontecimentos dos dias que antecederam a partida. Então, a primeira questão ela deveria ser respondida nessa linha, né? O que o texto defende que a vinda da família real portuguesa para o Brasil não foi uma fuga, como muitos creem até hoje, mas que foi um movimento planejado de forma meticulosa e com relativa antecedência. Houve gente que respondeu dizendo que a ideia central do texto era a defesa de que Dom João não era um tolo, de que Dom João era previdente, ou do elogio a Dom João. Não era isso. A discussão central do texto era a questão da vinda da família real para o Brasil e uma ideia secundária importante, que vai estar sendo abordada na letra C, era quais os desdobramentos disso tudo para o Brasil. Por que o autor ali, um dos historiadores, vai falar que fazer a independência do Brasil era como colher um fruto maduro. E aí, aqui, né, vocês têm os slides, estão no AVA, vocês têm a decisão de transferir a corte para o Brasil não foi prudente. É o primeiro parágrafo. Não é o primeiro parágrafo porque tem um pequeno início, sim, uma introdução que está em itálico, que já é um parágrafo, mas seria o segundo parágrafo dando a ideia principal do texto. Alguém teve problema com isso? Bastava ler o texto. Bastava olhar o texto. Era uma questão de interpretação de texto. A letra A e a letra B dependiam daquilo que estava no texto.
Vamos lá para a letra B. Aponte os argumentos dos historiadores portugueses para embasar sua ideia principal. Há vários argumentos que são apresentados ao longo do texto, de um lado e de outro. Era para listar todos? Não precisava, mas você deveria sinalizar que estaria apontando somente alguns dos argumentos, tá? Agora, algo norteador. É preciso pensar na ideia principal do texto, isto é, que a vinda da família real foi um evento planejado. Então, se você não soubesse qual é a ideia principal do texto, é possível que você tenha errado isso aqui, porque você vai estar associando as falas dos historiadores a outras questões. Tá? Então, vamos lá. Segundo Antônio Ventura, a justificativa para a vinda para o Brasil são as justificativas. Desculpa, vou corrigir os slides. Eles estarão corrigidos para vocês. A preservação física da família real. Havia risco de vida para a família real? Havia, pouco, mas havia. Poderia acontecer alguma coisa. Alguns dos membros da família real poderiam ser feridos, poderiam ser mortos. E aí, a segunda ideia dele, pois assim, os franceses não puderam fazer em Portugal o que haviam feito na Espanha, ou seja, forçar o rei a abdicar o trono. Nós estudamos a independência das colônias espanholas, nós vimos o seguinte: quando o rei da Espanha abdica do trono, você cria um vazio. A fidelidade dos colonos, a fidelidade à coroa, ela passava pela figura do rei, não há mais rei. O rei que Napoleão tinha colocado na Espanha, ele obrigou seu irmão José a sair da Itália, ir para a Espanha e assumir lá, esse rei não era reconhecido pelos colonos. As juntas governativas aqui na América Espanhola ficaram numa situação do que a gente faz? Não tem rei para obedecer? Vamos tomar o nosso destino nas nossas mãos. Então havia um risco disso ser feito no Brasil também, caso o rei fosse forçado a abdicar ou fosse aprisionado. O Ventura, ele também continua e ele apresenta outros fatores. A pressão do Reino Unido, que tinha interesse em comercializar diretamente com o Brasil. Então, o Reino Unido estava em guerra com a França. Portugal não poderia aderir ao bloqueio continental. O primeiro-ministro britânico, que era William Pitt the Younger, o jovem, porque o pai dele também tinha sido primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, que era o primeiro-ministro dessa época, era o mais jovem, é o mais jovem até hoje primeiro-ministro de toda a história do Reino Unido. Ele chegou a discursar no parlamento 2 vezes, ameaçando Portugal, caso Portugal aderisse ao bloqueio continental, haveria uma retaliação, e essa retaliação seria sublevar o Brasil. Então, o Reino Unido tinha interesses econômicos que poderiam ser satisfeitos caso a corte portuguesa viesse para o Brasil. E um outro argumento, que é um argumento super importante, a fraqueza conhecida do exército português. O exército português não tinha uma tradição de ser um exército vitorioso, ser um exército forte, e as tropas napoleônicas estavam aí no seu auge. Não tinham sido derrotadas dentro da Europa ainda. A gente teve combate lá no Haiti. Eu falei com vocês que a primeira derrota de Napoleão não foi na Europa, foi no Haiti. Eram tropas de Napoleão. Mas na Europa, Napoleão ainda vai demorar um pouquinho para perder algum conflito, alguma batalha. Então, com o exército fraco, com a Inglaterra pressionando, temendo aí perder o Brasil, o rei Dom João vai estabelecer o quê? Todos os trâmites para a transferência da corte, que a gente viu no trechinho que eu botei para vocês, que já estava decidida 1 ano antes. Então, mas tem relatos que as pessoas saíram correndo. Claro, era um plano secreto. Você ia informar todo mundo, os franceses também ficariam informados. O diplomata francês que estava na corte, diplomata e militar, que era o Junot, que estava na corte negociando a adesão de Portugal ao bloqueio continental, ele precisava ser enganado. E foi. Quando ele descobriu, já era tarde demais. E ele vai reforçar ainda o Ventura. Não foi tomada de última hora. Uma viagem como aquela não poderia ser preparada em pouco tempo.
Alguém pode dizer, ah, mas eles tiveram problemas na travessia. Sim, pode ter acontecido. Calcularam levar 10 mil, foram 15 mil, né? Mas havia um planejamento. Funcionários já tinham sido despachados para o Rio de Janeiro para cuidarem dos trâmites para a chegada de Dom João, então não foi um negócio decidido na véspera e vamos correr, corre, corre, junta tudo que a gente vai para o Brasil, ok? O outro historiador citado é o Rui Ramos, e ele vai buscar enfatizar a importância do Brasil para Portugal. O Brasil era a principal colônia portuguesa, era da riqueza do Brasil principalmente que vinham os recursos para sustentar Portugal. Imagina perder o Brasil. E aí ele diz assim: Portugal não era um Estado-nação, mas apenas parte de uma monarquia. Eu, ao invés de usar monarquia, eu usaria império. E aí cabe explicar. Portugal era um império sem imperador. Houve gente que chamou Dom João VI, ainda príncipe aqui, de imperador. Eu não, nas turmas que eu corrigi, não descontei. Mas Portugal era um império sem imperador. Ou uma monarquia, no sentido que ele está usando aqui, império e monarquia vão ser sinônimos aqui nesse sentido, de que, bem, tanto faz estar em Portugal quanto estar no Brasil. É claro que isso aqui é questionado em termos simbólicos. Portugal é o centro dessa monarquia. Agora, teve gente que, ao ler Portugal não era um Estado-nação, entendeu que Portugal não era um Estado nacional. Gente, Portugal foi o primeiro Estado nacional centralizado da Europa no final do século XIII. Então, Portugal era um Estado nacional. Quando o autor aqui, o Rui Ramos, fala em Estado-nação, ele está falando de um Estado-nação isolado, em si mesmo. Portugal tinha colônias importantes, e Portugal tinha se construído nas navegações. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, Portugal era como se Portugal fosse um apêndice das suas colônias. Simbolicamente valia muito, porque ficava na Europa, porque era o centro desse império, mas a parte mais importante do império era o Brasil. Tá? Ele também, o Rui Ramos, fala em preservar a integridade da família real. Então, Portugal estava correndo risco e era preciso salvar a família real. E aí ele continua citando o ministro de Dom João, que está lá no texto, que era o principal ministro, né? Que ele já concluíra que Portugal não era a melhor e mais essencial parte da monarquia. Essa melhor e mais essencial parte era o Brasil. Perder Portugal para Napoleão era, nesse momento, algo que poderia ser feito para preservar o Brasil. Mas, ao transferir a corte para o Brasil se tornava o quê? Centro desse império. E agora a questão C, que é a questão que você usa o texto, porque ela é baseada numa citação do texto, mas que o texto não é determinante para respondê-la. Determinante para responder é o conhecimento que você tem do período joanino, tá? Após ter lido a reportagem, os textos deste capítulo e os textos deste capítulo responda. Em sua opinião, o que significaria afirmar que em 1822 fazer a independência do Brasil era como colher um fruto maduro? Vamos lá. O importante aqui seria explicar que a vinda da família real portuguesa para o Brasil criou as condições para a independência, pois, ao transformar o Brasil em sede do Império ou monarquia, conforme o texto, portuguesa, promoveu uma série de mudanças e melhorias econômicas, administrativas e culturais. Econômicas, houve abertura dos portos. As nações amigas. Quem era a nação amiga do Brasil naquele momento? Era a Inglaterra. Teve gente aqui que se empolgou e começou a falar de Estados Unidos. Os Estados Unidos não se meteu na questão brasileira. Os americanos estavam muito ocupados resolvendo seus próprios problemas. Eles eram uma nação muito jovem. Ah, mas e a doutrina Monroe? A doutrina Monroe é de 1823. Quem vai apelar para a doutrina Monroe para tentar apoio americano, lá no futuro, serão os membros lá da Confederação do Equador. Aqui não, tá? Não tem doutrina Monroe. Os Estados Unidos não vão apoiar a independência do Brasil, apoiar... Os Estados Unidos simplesmente vão reconhecer a independência do Brasil como um fato consumado, depois
que ela é feita, tá? Não vão mandar tropas, mandar apoio nenhum para a independência. Então, com a vinda da família real portuguesa para cá, houve mudanças econômicas. Abertura dos portos às nações amigas, depois a expansão desse tratado e a manutenção das tarifas baixas, e agora o pacto colonial foi abolido, porque você pode comerciar direto com essas nações, primeiro com a Inglaterra, depois outras que vieram. Administrativas, a mais importante delas, o Brasil é promovido à categoria de Reino Unido. Então, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser tão centro da monarquia portuguesa quanto seria Portugal. E culturais. Mas essas mudanças culturais que alguns colocaram na prova, elas atendem às elites. Ter criado uma faculdade de medicina na Bahia e outra no Rio de Janeiro não mudou em nada o fato da maioria dos brasileiros não serem atendidos por médicos, de você, quando precisava arrancar um dente, ir ao barbeiro, isso não mudou em nada. Mas você vai ter o quê? Uma preocupação em embelezar o Rio de Janeiro, que é a nova capital, e por aí vai. Agora, quando Dom João VI volta para Portugal, o que acontece? As cortes que estavam reunidas, né, o parlamento que estava reunido em Lisboa, eles desejavam rebaixar o Brasil. Então, colocar o Brasil de novo como uma colônia. O Brasil tinha experimentado o gosto de ser centro do Império Português. Voltar a ser colônia, e uma colônia agora, a gente sabe, na qual você vai favorecer a fragmentação do território, criando várias juntas governativas, isso não vai ser aceito pelas elites locais e por aqueles que ansiavam pela independência, tá? Então, a resposta correta, isso aqui é muito importante, ela não passava nem por comentar revoltas emancipacionistas, olha, o Brasil era um fruto maduro porque tinha havido revolta, quer dizer nada. Ou dizer que o Brasil já era politicamente independente. Não sei onde os senhores leram isso. Eu sei que isso apareceu muito, muito, muito nas questões que eu corrigi. E uma outra coisa é dizer assim, a independência foi fácil de obter. Eu poderia pegar outro trecho de aula que eu dei e colocar aqui. Você teve luta de independência e ela não foi fácil, teve luta na Bahia, teve luta na Cisplatina, que agora é Uruguai, teve luta no Pará. Como assim foi fácil fazer a independência? Esse é um outro mito. Não foi tão custoso, não demorou tanto quanto em outras colônias, inclusive, não somente nas espanholas, mas nos Estados Unidos. Mas não foi fácil, não. Não foi Dom Pedro disse independência ou morte, e aí Portugal, ok, tudo bem, e todo mundo que estava aqui aceitou o projeto que estava emanando lá do Rio de Janeiro através de Dom Pedro I. Não, não foi assim, né? Então, tenhamos um pouquinho de respeito pelo esforço, né, pela luta dos nossos antepassados pela independência do país, tá? Não é inventar coisas, mas reconhecer através das fontes que elas existiram. A gente falou sobre isso, tá? Não tem cabimento dizer, foi fácil, como colher um fruto maduro. Vamos supor que seja uma mangueira, a mangueira é alta, a manga está lá em cima. Ou uma jaqueira, você vai colher o fruto maduro, está maduro, mas se você não tiver disposição para subir e pegar a droga da fruta, ela vai apodrecer no pé. Não é verdade? Ou se você não tiver condição de derrubar aquela fruta do pé, caso você não tenha como subir na árvore, desculpe, a fruta vai apodrecer. Vai cair e vai espatifar, no caso, né? O Brasil se fragmentar em vários territórios, por exemplo. Então, a gente precisa prestar atenção um pouquinho, né, nesse processo. A vinda de Dom João, como o texto diz, é um divisor de águas. Cria as condições administrativas, econômicas, mentais até, para que você possa pensar a independência e concretizar essa independência. E era o único projeto? A gente até falou, não era o único projeto de independência, simplesmente foi o projeto de independência que deu certo, que não foi sufocado, porque a Revolução de 1817 foi sufocada por Dom João VI, tá? E era um projeto de independência também. Era um projeto emancipacionista também, que chegou a assumir o poder lá em Recife, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a retape da questão discursiva.
Espero que vocês tenham se saído bem. Espero que vocês tenham saído bem também na prova. Lembrem que é o terceiro trimestre, é a reta final. É o momento que você tem que ganhar fôlego para poder não ir para a recuperação, caso você esteja passando por problemas. É o momento de pedir ajuda, se você não tiver pedido ainda, usar o fórum, assistir às aulas, pedir exercícios extras, se for o caso. Enfim, tentar de todas as formas compensar qualquer deslize, qualquer dificuldade que veio antes. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.